aqui, eu eu acho não que lembro, mas tudo bem. eu entrei aqui para falar o seguinte: eu sou hipnoterapeuta, sou hipnólogo, há 5 anos que eu trabalho com a hipnose clínica, também trabalho na área da psicologia, sou practitioner em PNL, e eu queria sugerir uma coisa interessante para todos, uma coisa boa para todos, que, na minha visão, eu acho que falta, viu, Vicente? Boa noite, prazer, tá bom você Boa noite. também? Valdo é psicólogo, vai entender o que eu estou falando aqui um pouco, né? Então, veja bem, eu como hipnólogo, eu trabalho com a hipnose clínica no tratamento de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, gagueira, fobia, trauma, tudo isso trabalha a hipnose. Então, o que eu vejo que acontece nas igrejas é hipnose, e nenhum canal de ateu fala sobre isso. Então, eu quero sugerir para você, meu amigo Anthony, humildemente, quero sugerir para você fazer uma live para a gente falar sobre hipnose dentro das igrejas. Sabe por quê? Olha, o que acontece dentro das igrejas? Aquele negócio lá de falar línguas estranhas, de derrubar a pessoa no chão, de sugerir isso, sugerir aquilo, de pular, de ficar pulando. Aquilo ali é hipnose. Aquilo ali já foi comprovado pela ciência. Não tem nada a ver de movimento espiritual, aquilo não é movimento espiritual, aquilo não tem nada a ver com o mundo espiritual, aquilo é hipnose, gente. A hipnose, ela está na religião de todos os sentidos, de todos os segmentos, seja lá nos xamânicos, seja nas religiões da China, seja na religião hindu, seja em todas as religiões, ela tem hipnose. E o que acontece nas igrejas hoje, deles ficar gritando lá, blá, 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 e grita e fala, aquilo é sugestão direta, que a gente chama na hipnose. Então, na hipnose tem umas coisas chamadas comando. O que acontece dentro da hipnose, dentro das religiões, é hipnose. Comando direto, sugestão direta. Tá? Quando você canta, levanta, senta, bate palma, canta, grita, fala glória a Deus, fala aleluia, bate palma, senta, canta. Isso tudo é hipnose. A hipnose, ela é ritualística. Então, isso acontece muito dentro das igrejas. Não tem nada a ver de movimento espiritual, porque foi o espírito que fez a pessoa falar línguas estranhas. Não, aquilo ali é sugestão. Sugestão, desde quando você coloca a pessoa dentro do estado de hipnose, eu vou falar rapidamente aqui, que eu estou dando essa ideia, meu amigo Antônio Galvão, que os outros canais de ateus não falam sobre isso, e eu vejo sozinho falando disso nas redes sociais. E a gente tem vídeo para a gente comprovar isso, para a gente estudar, para a gente mostrar para as pessoas que o que está acontecendo ali, gente, acorda, não tem nada a ver com alguma coisa mística, não tem nada a ver com o espiritual. Aquilo que acontece ali nas igrejas é hipnose, foi comprovado. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai, por exemplo, para uma igreja que você ouve ali o cara falar, ouve ali aquelas músicas, todo aquele processo ritualístico, até chegar aquele pregador que está falando, alguém que já foi religioso, sabe que eu estou falando isso, que alguém já frequentou a igreja, como meu amigo Anthony, como eu também, sabe o que eu estou falando. Levanta, bate palma, canta, fica de pé para ouvir agora a palavra do pastor fulano, do pregador ciclano. Aquilo ali mexe com o teu sistema cognitivo. Ali você entra para um estado de hipnose, ou seja, tem estado beta, estado delta, estado alfa, né? Então você está o tempo todo em estado de hipnose. Quando você está assistindo um vídeo, você está no estado de hipnose. Quando você está lendo um livro, por exemplo, que você está lendo um livro, você está no estado de hipnose. Então, tudo que a gente faz, a gente está no estado de hipnose. Quando a gente acorda, mesmo que a gente fala assim, hoje é domingo, eu não vou levantar, eu não estou afim de levantar, você está ouvindo tudo lá fora, mas você está no estado de hipnose. Hipnose é um estado alterado de consciência. Então, não tem nada a ver isso que acontece dentro das igrejas. Falando rapidamente sobre isso, não tem nada a ver com o espiritual. A ciência já comprovou isso, que isso que acontece dentro das igrejas é puramente sugestão direta, é hipnose. Então, eu estou dando a sugestão aqui, meu amigo Antônio, se você concordar, da gente gravar uma live, falando sobre esse assunto. Eu estou aqui no meu notebook, eu estou até com o meu notebook aberto aqui, ó. Eu estou até com o meu notebook. Meu amigo. Pronto. Eu tenho alguns vídeos de alguns pastores fazendo a sugestão de uma colada. Cola a mão, cola o pé no chão, colhe aqui, colhe os olhos, sugestão,
fala língua estranha, fala isso, fala aquilo. Sugestão hipnótica. O tempo todo sugestão hipnótica. Pega o paletó, joga o paletó na cabeça da pessoa para a pessoa cair no chão. Isso aí é sugestão hipnótica. Eu mesmo sei fazer isso. Qualquer pessoa que estuda hipnose, PNL, sabe fazer isso. Então, eu estou dando uma sugestão aqui, meu amigo Anthony, o meu amigo RC, que está comentando aqui, o meu amigo RC, boa noite a todos aqui, ó. Quem quiser me chamar para a gente falar sobre hipnose dentro das religiões, dentro das igrejas, eu estou disponível para a gente desmascarar. Na verdade, essa é a palavra correta. Bem-vindo. Oi, Paulo. Muitas das coisas que acontecem, a pessoa está dentro da igreja achando que aquilo ali, atribuindo aquilo ao movimento espiritual, atribuindo a Deus, a anjo, a espírito. Não é, gente. É a chamada maçonaria. Olha só, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante, perfeito, que você falou. Inclusive, eu quero até aproveitar o ensejo, se você quiser, a gente faz essa live domingo que vem. Se você quiser, já está convidado nesse mesmo horário, 8 horas. Domingo que vem, é muito bom. Olha só, eu fiz, moço, um vídeo, eu acho que o senhor Edevaldo lembra, né? Fez um vídeo há pouco tempo, não tem muito tempo não, que eu mostrei o professor Carlos Rosa, que tinha entrevistado um hipnólogo, e eu falei justamente tudo isso que você falou. Eu falei um pouco menos, você está falando com mais precisão, e eu falei sobre essa questão da hipnose, e deixando claro também o que você falou aí, que é muito importante que a hipnose, quando é usada de uma forma, de um bom sentido, de uma forma clínica, é do bem, é coisa boa, mas quando é usada dentro das igrejas é um engano, e tudo que acontece lá, perfeito que você falou aí, assina embaixo, e a gente tem que falar sobre isso daqui para frente, porque isso é importante. Professor, foi um prazer. Agora uma coisa que eu quero falar para você, se deixando certo, a gente já faz essa live domingo que vem, e vai ser muito legal, e eu agradeço demais aí por essa pincelada que você deu sobre isso, mas continua aí, que você ainda vai continuar falando sobre isso, não sei se você vai continuar mais tempo na live, mas continue aí, está sendo importante aí a sua presença aqui, para mim é um prazer, porque eu quero dar uma oportunidade também agora o Lampião, e o senhor vai se apresentar aí, e logo em seguida, acho que ele caiu aí, saiu, ele vai voltar novamente, e ele vai continuar aí falando, e depois o senhor Edevaldo dá uma pincelada sobre isso também. Então, meu amigo Lampião, se apresente. Boa noite, Antônio, boa noite, Edivaldo, boa noite ao outro rapaz, Max, né? E boa noite a todos os... Ele é bastante ocupado, ele tem também o trabalho dele lá, e o trabalho dele é muito importante, no canal O Papel Aceita Tudo. O RC vai também se apresentar aqui, a live está muito boa. Depois o senhor Edevaldo vai dar uma pincelada, e depois eu quero que o professor continue falando mais um pouco sobre essa questão de hipnose, e aí o senhor Vicente também terá, na sequência, depois do professor, a continuidade para falar, e é um prazer ter todos vocês aqui. RC. Será que a hipnose realmente cura? De quê? De quê? Outra coisa, no mundo não existe ninguém que consiga me hipnotizar. A não ser que a pessoa entre no estado de parafuso, para ele ficar com o quê? Embriagado, em estado de confusão psicológica, aí ele se sente desesperado, em busca de apoio, de refúgio, digamos assim, a um Caio Fábio, que é um grande hipnólogo, hipnotizador. Porque todo o psicanalista, ele logo tenta levar a pessoa ao divã para ser hipnotizado. Ok? O chamado xerém. Eu peço ao nosso amigo professor Machado que não corta nenhuma árvore, mas que é o nome e sobrenome Machado. Será que alguém consegue hipnotizar você, Machado? Ou hipnotizar mim? Você acredita nisso? Sim, acredito. Edivaldo, é o seguinte, primeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Fugindo já do assunto, né? A sua pergunta fugiu um pouco do assunto que a gente está falando sobre religião e a hipnose. A hipnose, primeiramente, ela é benéfica. Freud abandonou a hipnose porque ele mesmo disse nos livros dele que ele não conseguia hipnotizar ninguém. Ele teve câncer na língua
não conseguia conversar com as pessoas, além do que ele fumava muito, e aquela fumaça ele atrapalhava a pessoa a entrar em um estado de hipnose. A hipnose ela é científica, ela é benéfica. A hipnose ela já foi reconhecida pelos conselhos de psicologia, o conselho de psiquiatria, os conselhos de fisioterapia, enfim, ela já foi reconhecida. A hipnose ela é benéfica. Eu sou hipnoterapeuta. A minha área é tratamento de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que têm gagueira, fobia, trauma, tudo isso a hipnose trata. Um bom hipnoterapeuta, ele consegue ressignificar, não curar, hein? Não prometemos cura, porque curandeirismo é crime. Não prometemos cura, mas sim ressignificar um problema emocional. A hipnose, ela trata problema emocional, problema cognitivo ou problema imaginário. Agora, voltando, já respondendo aqui a sua pergunta, Freud abandonou a hipnose porque ele não conseguiu hipnotizar ninguém, até porque a hipnose daquela época não é a mesma hipnose de hoje, certo? Não é a mesma coisa, ela evoluiu muito. Freud também receitou cocaína, inclusive levou uma pessoa à morte porque ele receitou cocaína. Então, quer dizer, a cocaína é horrível, mas ele também largou não só a hipnose, como ele largou a medicina. A medicina não é boa? Então, alguns psicólogos falam assim, Freud abandonou a hipnose porque ela não é boa. É a mesma coisa que eu falar assim, vamos supor aqui, o Michael Jackson não comia maçã, porque a maçã não é boa, então eu não vou comer a maçã porque o Michael Jackson não comia? Não, então não faz nenhum sentido. A hipnose ela é benéfica, ela é reconhecida pelos maiores conselhos de psicoterapia, de psicanálise e também de hipnoterapia. Bom, agora, voltando a falar, como o meu amigo Anthony falou, a hipnose, ela não pode ser usada para o mal. Eu vou falar isso mais detalhadamente domingo que vem na live que nós vamos estar fazendo. Eu vou falar para você, vou mostrar para você, tá? Com mais clareza. Como o Anthony falou aí, a hipnose não pode ser usada para o mal, porque ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, e se ela for utilizada para o mal, eu vou só contar uma história que aconteceu. Veja bem, tinha uma igreja, eu não sei se eu posso falar aqui o rótulo da igreja, Antônio, posso falar ou não? É um centro espírita. Pode falar, tá bom. O centro espírita, aquela Luz e Vida. Eu acho que é Luz e Vida, se eu não estiver enganado. O centro espírita, Luz e Vida. Então, ali, eles fazem o quê? Eles fazem passes magnéticos. Passes magnéticos eram feitos por um cara chamado Mesmer, que fundou o mesmerismo. Allan Kardec fundou o Mesmer. Allan Kardec foi aluno de Mesmer, fez os passes magnéticos. Então, hoje em dia, o que acontece dentro das igrejas é o seguinte: rebaixamento do fator crítico. O que acontece? A nossa mente, para você entender, ela tem o consciente, ela tem o inconsciente e o subconsciente. Então, ela tem duas partes aqui. Então, isso aqui é uma metáfora que a gente está fazendo. Então, eu estou conversando com vocês, nós estamos conversando aqui, nós estamos ao vivo. São 21 horas e 6 minutos. Você está consciente de tudo que está acontecendo agora. Se alguém joga uma bomba para você aí, você vai se espantar porque você está consciente, certo? Então, existe o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o que faz o teu coração pulsar, o teu coração funcionar, o teu cérebro funcionar, o teu sistema digestivo, o teu sistema autônomo, o teu sistema motor, que faz funcionar, é o teu inconsciente, certo? Agora nós temos também o subconsciente. Agora que vem o X da questão. O subconsciente é onde está o nosso verdadeiro eu, é onde está a nossa programação. Uma vez que eu faço uma sugestão bem aqui com o meu amigo RC e falo para ele acreditar em Deus, coloca essa sugestão no subconsciente dele, trabalha os seus emocionais, ele vai acreditar em Deus, ele vai acreditar em qualquer personagem mitológico. Então, voltando... Se você fizer eu acreditar em Deus, eu vou considerar que você é o melhor hipnólogo do mundo. Tá bom, eu posso tentar. Tentar e falhar. Mas eu posso te hipnotizar para você acreditar em Deus. Eu posso te hipnotizar. Mas você consegue hipnotizar à distância ou só se estiver pessoalmente perto? Próximo. Fala sério agora. A hipnose, ela é permissiva, viu, Edivaldo? Ela é permissiva. Se você não tiver uma atitude mental, você não consegue ser hipnotizado. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu tenho 2 canais.
Eu tenho esse aí, alguém falou aqui, eu acho que foi a Simone que falou aqui, saudoso professor Carlos Rosa. Eu estudei com o Carlos Rosa também, o Carlos Rosa era ateu, morreu ateu, então eu estudei com o Carlos Rosa também, inclusive no meu canal eu falo dele aqui também. E eu tenho um canal chamado Max Hipnose, lá eu já falo só sobre hipnose, e é aquilo que eu falei, os canais de ateus não tá falando sobre isso, gente, isso aqui é muito importante. Isso que você vê nas igrejas, de bater palma, de levantar, de cantar, de falar língua estranha. Inclusive, nos Estados Unidos tem um pastor lá, um cara chamado James alguma coisa, eu não recordo bem o nome dele. Ele pega um paletó, ele passa o paletó na cabeça das pessoas e as pessoas caem no chão. Por que que as pessoas caem? Porque elas estão sugestivas àquela sugestão que está colocando na mente subconsciente, como eu falei agora. A nossa verdadeira programação é no nosso subconsciente. É lá que está a nossa verdadeira programação. Se eu hipnotizar uma pessoa, igual você vê na televisão, hipnotizar a pessoa para ela comer uma cebola achando que é uma maçã, ela vai comer. Por quê? Porque aquela informação, ela ultrapassou o seu fator crítico, ou a faculdade crítica, e foi para o seu subconsciente, se tornando a programação. Por isso que você vê aí os canais aí do Alberto Delísola, do Rafael Baltresca, do Pyong, aquele japonesinho que fica hipnotizando um monte de gente. Então você vê aquilo ali, aquelas ali são sugestões, isso acontece, são sugestões, é a coisa mais fácil de fazer. Agora, a hipnose, como o Antônio falou, ela é utilizada para o mal no Brasil. As pessoas têm que entender que o que acontece dentro das igrejas é hipnose. É tudo hipnose, não tenho nada assim para falar que aquilo ali é espiritual, que aquilo ali aconteceu no mundo espiritual. Olha só, a pessoa está recebendo uma cura. Inclusive, eu estava vendo um vídeo aqui no meu notebook, um pastor que ele fazia isso aqui com a pessoa, botava a pessoa para segurar a mão aqui, fazia assim: agora a sua vida está travada, ou seja, deu uma sugestão, deu um comando. Agora você vai tentar descolar essa mão e não vai conseguir, porque essa mão está completamente colada. O cara ficava ali tentando descolar a mão. Por que ele não conseguia descolar? Porque ele era uma sugestão que ele estava dando. O pastor estava dando uma sugestão hipnótica. Ele hipnotizou. A hipnose, se você segue o ritual, ela é ritualística. Ela segue o ritual. O primeiro ritual chama-se pré-talk, onde você tem uma conversa prévia com aquela pessoa. O segundo chama-se yes-set. Fica assim, fica em pé, mostra para cá, isso, faz isso aqui, yes-set. O outro chama-se convinces. Quando você fecha a mão, faz isso aqui, bate palma, canta, grita, pula, isso são convinces, que é utilizado na hipnose. Para você hipnotizar alguém, você vai seguir esses passos aí. E na igreja, não estou dizendo essas igrejinhas aí de ponta de esquina, não. Mas as igrejas grandes, eles sabem disso, eles estudam PNL, eles estudam programação neurolinguística, eles estudam hipnose para poder manipular a cabeça das pessoas. Então, tudo que acontece dentro das igrejas é hipnose, é uma sugestão direta quando você está com o seu rebaixamento do fator crítico, quando ele está rebaixado, onde aquela informação, ela entra para dentro do subconsciente e se torna uma programação. Então, a pessoa não sai mais das igrejas, porque todo dia ela está lá na igreja, ela está sendo programada, ela está sendo hipnotizada lá dentro da igreja para poder fazer. Exatamente. Esse aí é o meu canal, viu, Edivaldo? Se inscreve no meu canal, chama-se Max Hipnose. Ô, professor, é importante, mas olha só, na live você vai falar muita coisa, inclusive eu vou mostrar uns vídeos na live lá, na nossa live, até de uns cultos que eu participei, vou lhe mostrar dos movimentos, a gente vai mostrar e você vai estar explicando sobre isso é importante. Isso. Gostei demais da sua fala aí. Segura um pouco aí que eu quero apresentar aqui BGG da Mata Virgem, que chegou aqui, um senhor aqui